É, meu povo, muito boa noite! E hoje, o boneco Giuseppe Bandeira está, sei lá onde ele tá, mano, mas hoje estamos aqui para tocar o rolê. Boa noite para você, meu fraterno que tá vendo a gente. E é isso aí, semana bacana demais. Para você que teve no evento, no workshop lá, no Think Tank lá, falando de compromissada, daquele investimento que você investe, o seu fluxo de caixa, ele não fica preso e você não paga imposto. Parabéns para você. Você que não foi, perdeu. Mas você ainda tem a oportunidade que essa semana próxima a gente vai ter um workshop aí com a Camila Carretel e a gente vai falar de venda. Tá trazendo ela direto de São Paulo para falar de vendas para você. Mas vamos aos recados iniciais, papai. Você que tá vendo a gente aqui, playlist lá no Spotify de músicas que nossos convidados vão deixar as dicas aqui. Então tem a playlist lá, Fala Fraterna, aquela playlist. E a playlist de livro. Você já está estudando, você está escutando os audiolivros, tá lá no Spotify. Meu convidado, você daqui a pouco vai mostrar você, mas você sabia que nós somos o único podcast do Brasil que tem uma playlist de livros e uma playlist de música no Spotify? Muito legal. Se tiver outra aí, foi cópia, papai. E aqui é só exclusivo. Pode copiar, meu irmão. Eu quero é de democratizar essa parada. E vamos hoje aqui falar um pouquinho aqui de network, relacionamento, vendas, advocacia, tudo aqui com o nosso convidado. Andrezão, seja muito bem-vindo, meu irmão. Hernani, prazer gigante estar contigo aqui, cara. Privilégio. A gente já fez um podcast aqui, né? Antes de começar a falar. Foi bom, velho. Essa resenha é a melhor. André, Obrigado, cara, a parada é o seguinte. A gente fez a resenha aqui, trocamos ideia. Você é um cara do digital, já tá por aí nas mídias e tal. Muita gente conhece, principalmente no ramo da advocacia. Mas, cara, a gente tem uma galera aqui da fraternidade, tem uma galera do interior também que gosta de ver a gente, escutar nosso podcast. Então faz um pequeno resumo, fala quem é o André e por que o André tá sentado nessa cadeira aqui batendo esse papo. Cara, vamos lá. Primeiro, meu nome é André Colares, para aqueles que não me conhecem, eu sou advogado, criminalista, sou empresário e tive a oportunidade de fundar a maior comunidade de criminalistas do Brasil. E para isso, cara, nós tivemos que desenvolver outras tantas skills que fogem efetivamente do padrão tradicional do advogado. E então, possivelmente em razão desse motivo eu estou sentado aqui. Um segundo motivo que talvez seja o mais forte, além de ter construído esse ecossistema de criminalistas. É uma coisa, Hernani, que a gente vai falar sobre ela aqui, que é relacionamento. Eu conheci alguém que conhecia você, essa pessoa nos conectou e em razão do relacionamento, do networking, eu tive a oportunidade de estar sentado aqui aprendendo contigo, recebendo uma verdadeira mentoria aqui antes desse nosso papo. Então, cara, talvez seja esse os dois motivos. E, meu irmão, eu não gosto, cara, de fazer aquela apresentação longa, falando de todos enfim, todo aquele histórico curricular. Eu acho que o nosso maior histórico são os nossos resultados e a transformação que nós operamos na vida das pessoas. Então, cara, para quem não me conhece, só me seguir ali, André Colares Mind, ou olhar ali no nosso Instagram, no Mind Just Criminal. Aqueles resultados na vida dos advogados ali, efetivamente, são nossos maiores títulos e acho que é por isso que eu tô sentado aqui batendo esse papo tão proveitoso contigo, meu amigo. Pô, show de bola, mano. O cara não quis falar não, filho, mas o currículo do bicho é do tamanho dessa mesa aqui, é gigante, é extenso. Andrezão, você falou uma parada aqui, falou que tem a maior comunidade de criminalistas junto desse país. E eu veio uma conta na cabeça, boto fé que nem você não fez ela. Se juntar o número de alvará que tem dentro desse grupo, é o maior número de alvará do mundo, se brincar, do país, tá ligado? Cara, olha que legal isso aí. Isso é tão impactante que há 2 meses atrás nós contratamos um programador para fazer um ranking pra gente medir esse número. Eu também tinha essa curiosidade. E há 2 meses nós criamos um ranking, há 40 dias nós criamos um ranking para documentar essa vitória. Então, quando o advogado que caminha conosco tem uma vitória, ele consegue ir lá e colocar essa vitória à disposição. E isso fica ranqueado ali, o primeiro lugar, segundo. Nesse primeiro momento, nós criamos um ranking para documentar somente as vitórias nas cortes superiores, STJ e Supremo. Cara, quem tá liderando o nosso ranking lá, que é um grande advogado, o nome dele é Mauro Atui Neto. 48 vitórias no STJ e no Supremo de 2023 para frente.
para deixar a coisa organizada, a gente colocou essa limitação temporal de ser de 2023 para frente. Cara, 48 vitórias. Significa, no caso do Neto, ter tido uma vitória por semana no STJ ou no Supremo, que são nas cortes superiores do nosso país, de 2023 para cá. É muita coisa. A nossa meta é fechar 2024 com 1.000 decisões favoráveis conquistadas pelos nossos membros até o final de 2024. E isso, cara, sabe o que é legal comentar, Hernani? Esse tipo de pensamento, por exemplo, não é um pensamento tradicional do advogado. Um advogado tradicional não pensaria em criar um ranking, porque essa é uma skill que foge efetivamente da postura tradicional da advocacia. É um pensamento esperado por você, por exemplo, que é um grande empresário, um cara que mentora empresários, que direciona empresários. Agora, no nosso contexto, nunca, na advocacia criminal ou em qualquer outro nicho, ninguém nunca pensou nisso. Cara, mas o que a gente fala aqui. São coisas que, tipo, são treinamentos, ensinamentos que a gente tem da faculdade de vocação, cara. Então, tipo assim, o engenheiro, o médico, o advogado, ele não é instruído na faculdade para ser um empreendedor, cara. Para ter um negócio. Ele é instruído ou para ser um bom funcionário ou para ser um bom concursado. Assim, a gente tá falando de Brasília, então, ainda mais na área do direito, que tem muito concurso e tal, a gente tá meio nessa linha. Então, o cara que pensa nisso é o cara que tá empreendendo, o cara que tem essa visão. Porque não tá errado o cara lá que é advogado, que toca a carreira dele normalmente. Mas eu acho que, cara, pra fazer isso aí o cara tem que estar empreendendo. Que é o que vocês fazem lá também, ajudar os caras a empreender, né? Fala um pouquinho dessa parada aí, de como o cara pode ser advogado e empreendedor ao mesmo tempo. Cara, vamos lá. Primeira coisa, né? O advogado ou qualquer outra profissão liberal, ele tem que fazer o corre dele para sobreviver. E seja você advogado, médico, engenheiro ou empreendedor, independente do segmento, tem uma coisa que você precisa saber para sobreviver, que é vender. Vender o seu trabalho, vender o seu serviço. Esse é o denominador comum de qualquer profissional liberal. Você é engenheiro, você precisa saber vender. Você é dentista, você precisa saber vender. Você é advogado, você precisa saber vender. Você é médico, você precisa saber vender, senão a sua clínica não prospera. Então, efetivamente, cara, hoje em dia, isso tem ganhado uma aderência maior. É necessário para que nós consigamos ir adiante, posicionar a nossa marca, nos posicionar no mercado, desenvolver habilidades que fogem da técnica tradicional do segmento. Então, meu irmão, é possível sim ser um advogado empreendedor. Na verdade, se a gente quiser prosperar, é necessário desenvolver habilidades que são habilidades tradicionais do mundo do empreendedorismo. Não tem como fugir. Habilidades essas são, primeira, que eu já comentei, vender. Segunda habilidade, relacionamento. O empresário precisa se relacionar. O advogado também, o médico também, o dentista também. Porque o cliente vem da onde? Seu cliente muitas vezes vem da internet, seu cliente vem do seu relacionamento e muitas vezes seu cliente vem da indicação, que também está dentro desse ambiente do relacionamento. Então, cara, é necessário. Hoje em dia, para a gente prosperar como profissional liberal, é necessário desenvolver algumas habilidades. Na advocacia não é diferente. Habilidades essas, como eu disse, vender, relacionamento. E aí, cara, todo aquele pacote efetivamente que envolve e decorre disso quando as coisas vão crescendo. Né? Gestão, liderança, tudo isso que a gente vai falar um pouco sobre aí. Cara, massa demais. Só para fechar a janela aqui do ranqueamento lá dos doutores lá do seu trabalho. Eu vou botar aqui, a pilha é o seguinte, isso aí dá pra meter um Guinness, tá ligado? Então fica ligado nessa parada, que é uma instituição que tá fazendo um ranqueamento que não tem, então, tipo assim, pense nisso aí, mano. Eu quero trazer você de volta aqui com o quadrinho do Guinness, falar, pô, imagina, nossa instituição ganhou o Guinness aí de tantos, sei lá, processos vencidos, sei lá, tem que consultar as regras lá, porque eu acho que dá certo. Eu não parei pra pensar nisso, mas achei a ideia fantástica, vou consultar hoje. É isso aí. Cara, se a gente tá falando aqui, você falou um pouquinho, já deu uma introdução aí da questão de relacionamento. A gente tem uma tese aqui na fraternidade, aqui no podcast, que network é uma ferramenta. E ela é treinável. Sem dúvida. Você tem essa concepção, você acha que é ou não, ou você acha que... Porque muita gente acha que é dom. Na minha concepção, é treinamento. É uma ferramenta igual a outras qualquer que você treina para melhorar, para aperfeiçoar o cara que já é bom, o cara que já tem o dom, que já nasce com aquela didática, ele fica melhor. O que você acha desse assunto?
Cara, absolutamente treinável. 100% treinável. Networking não é dom. Networking é uma metodologia, um jeito de pensar. Se a gente fosse resumir networking aqui, eu colocaria em 2 aspectos. Primeiro, se expor. Quem não se expõe não se conecta. Segundo, ser interessante antes de ser interessado, buscar gerar valor. Se a pessoa ela segue essas 2 perspectivas, se expõe a conhecer gente nova, a lugares novos, a ambientes novos e efetivamente entra ali com o intuito de gerar valor, o networking é uma consequência dessa postura. Isso serve para qualquer um. Para mim, para você, para uma pessoa que é tímida, para uma pessoa que não conhece ninguém. E eu não estou falando isso não tô falando isso da boca para fora. Efetivamente é uma postura que eu adotei e foi como eu conquistei os meus relacionamentos, tanto na área empresarial quanto na área da advocacia. Então, respondendo objetivamente, networking não é dom, é uma habilidade que é absolutamente possível de se desenvolver. Então, cara, eu acho que é nessa linha aí. Pô, tu já deu 2 dicas aí que tá implícitas na tua fala, mas aqui a gente é uma parada prática, Andrezão. A gente gosta de deixar um recado prático pra galera. Então falei pra mim, cara, aquele advogado que tá na cidade menor, que tá na cidade interior, tá escutando a gente, como é que ele começa a melhorar o relacionamento dele pra ele poder ter resultado na carreira? Legal, cara. Vamos lá, vamos abrir um pouco esse leque aí e falar sobre posturas que não só o advogado pode adotar, qualquer pessoa, qualquer empreendedor, independente do segmento, pode adotar efetivamente para aumentar o relacionamento. Vamos lá. Primeira coisa, se expor. O que significa se expor? É frequentar novos ambientes, se mostrar. Se você não frequenta um ambiente novo, novas pessoas não vão te conhecer. Isso é uma questão básica. Uma questão básica. Se você está fechado dentro do seu escritório, dentro do seu consultório, dentro da sua casa, como é que você vai conhecer gente nova? Se expor. O que é se expor? Vou te dar um exemplo meu, pessoal. O que eu fazia para me expor? Você falou do interior, eu sou do interior, e isso me deixa muito confortável para falar sobre isso. O que é me expor? Eu ia trabalhar num café. Ao invés de trabalhar em casa. Coisa simples. Simples. Trabalhar num café ao invés de trabalhar em casa. Porque em casa eu não ia conhecer ninguém. Trabalhando naquele café, eu ia conhecer a moça que serve o café, que inclusive virou minha cliente. Eu ia conhecer pessoas que frequentam aquele café, porque eu me expus a uma situação. Então, primeira perspectiva, networking exige exposição a novos lugares. Que lugares são esses? Qualquer um. É claro que é importante que nós sejamos intencionais. Alguns lugares vão te gerar resultado, outros menos. Algumas mesas e alguns ambientes vão nos projetar mais, outros menos. Então vamos dar exemplos aqui objetivos de lugares efetivamente que podem nos projetar mais ou menos. Uma coisa que é legal, no meu caso de advogado, cara, palestra de advogado, frequentar evento eventualmente da OAB, frequentar ambientes, às vezes até de empresários, frequentar fraternidades. Em interior é muito comum Rotary, maçonaria, outras tantas, às vezes até o grupo da igreja, não interessa efetivamente. A grande questão é se expor. Se expor. Nós não sabemos de onde virá a oportunidade. E aqui tem um negócio que é muito legal, você falou de livro aí, um livro que me marcou bastante, Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schaefer. Livraço. Anota aí, hein? Se tiver o áudio, vai entrar na lista. Bora aí. Legal. Manual de Persuasão do FBI do Jack Schaefer. Capinha vermelha, livraço. Lá ele fala sobre a fórmula da amizade, Hernani. E ele coloca ali alguns critérios para a fórmula da amizade. São 5 critérios, de cabeça agora eu não vou lembrar objetivamente. Mas ele diz lá sobre intensidade, sobre frequência, sobre proximidade. E conta uma história para ilustrar isso. Ele, como esse agente ali, ele trabalhava no FBI, ele precisava se aproximar de um cônsul por uma questão de investigação. O que ele fez, Hernani? Olha que história legal. Ele começou a ficar num caminho mesmo, onde o cônsul passava todo dia. E olha que coisa interessante. No primeiro dia o cônsul passou e ele
o Jack Schaefer passou despercebido, nem viu que o cara estava ali. No segundo dia ele foi notado. No terceiro dia o cônsul naturalmente já fez assim, opa. E naturalmente, só dele estar pelo caminho, isso viabilizou a abordagem que ele precisava. Quer ver? Vou te dar um exemplo seu. Você mudou para um bairro novo, para uma cidade nova. Você começou a ir na padaria que você não conhecia, ou numa localidade que você não conhecia. Foi uma vez. Tudo bem, ninguém sabe quem é o Hernani, ninguém sabe quem é o André. Foi a segunda, foi a terceira, na quarta você já sabe o nome da atendente e ela já fala, bom dia Hernani, vai ser aquele pão francês de sempre ali. Daqui a pouco ela já sabe o nome da sua esposa, já sabe o carro que você anda, já sabe que você é empresário, já sabe que você é advogado. Então, efetivamente, para a gente fechar esse ponto com uma dica prática, se exponha e busque gerar valor. Se expor onde? Em lugares efetivamente que você visualiza que podem te projetar positivamente. O simples fato de você, de maneira reiterada, frequentar ali e ter uma postura aberta ao relacionamento, isso vai acontecer de maneira natural. Não interessa se é um café, se é a igreja, se são pequenos grupos do seu segmento. Então, cara, é nessa linha. E se eu fosse do interior, eu seguiria. No meu caso, né, falando do interior aqui, para fechar esse ponto, eu frequentava muito café. Cara, durante meses trabalhava num café, sempre trabalhava ali. E às vezes até cafés que tinham um grande fluxo de movimentação. No meu caso, eu trabalhava num café que era num shopping. E tava sempre ali de terno, gravata, trabalhando, ao invés de trabalhar no escritório, trabalhar de casa. E é uma coisa que chamava a atenção. Por que esse cara tá aqui todo dia? Alguns atendentes até perguntavam, ô moço, por que você vem aqui trabalhar todo dia? Até uma coisa que é legal, dentro do networking ainda. O que eu fiz? Cara, logo no começo, eu era estudante de direito ainda. Eu vestia um terno, né? Terno, gravata e ia pro fórum. Eu, ao invés de estudar na época em casa, eu estudava no fórum. Sentado ali, audiência pública, qualquer um pode participar. E eu participei lá 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um dia o juiz me perguntou, ô menino, por que você vem aqui todo dia? Não pede pra assinar nada. Falei, excelência, eu quero ser advogado criminalista e entre estudar em casa, estudar aqui, aprendendo com vossa excelência, com o promotor de justiça, com os advogados, é muito melhor trabalhar aqui, acaba sendo também uma oportunidade de aprendizado. Networking. A partir dali, todo mundo começou a me conhecer, o segurança me conhecia, a mulher que serviu o café me conhecia. Referência. Virou exposição. Referência. Exposição com intencionalidade em ambientes que nós visualizamos que podem nos projetar. Na minha visão, cara, para quem é do interior, para quem é da capital. Essa é a dica prática. Cara, eu gostei da tua fala, porque é o seguinte, a gente fala da intenção, que ela tem que existir sempre no network. Sempre. Ela tem que estar sempre fundamentada na intenção. E outra coisa que você falou, que ficou a dica aí, procurar novos ambientes. E eu vou deixar aqui um complemento aqui na fala do André. Cara, você vai para um ambiente, igual, por exemplo, a galera que é advogado, começa a ir em evento só de advogado, você começou a se expor. Cara, a galera já tá te conhecendo. Mas muda de ambiente que não seja da sua classe. Fantástico. Porque provavelmente, se você tá com intenção dentro da classe, a não ser que seja conexão e aprendizado, você não vai conseguir, porque ali todo mundo tá falando a mesma língua. Quando você vai para um ambiente que não é o seu, começa a falar outra língua, você vai ter que ter aprendizado e vai ter que se desenvolver e vai ter que se expor mais ainda, porque, você tem que estar jogando um jogo que não é seu. Então, é esse o rolê. E tá aí a dica do doutor, cara. Você que é advogado, você que é médico e tal, você que é engenheiro, você que é profissional liberal de qualquer coisa que não tem uma formação, procure ambientes diferentes, que eu acho que vale a pena. Cara, fantástico sua colocação. E tem mais uma coisa. Isso também nos permite sair da caixa e pensar a partir de outra ótica. Você comentou uma coisa maravilhosa aqui que é sobre copiar. Copiar. Muita gente, né, nesse mercado atual, a gente visualiza muitas cópias. Cópias mesmo. Por que essas cópias acontecem com intensidade? Porque a grande maioria das pessoas estão sempre olhando para os concorrentes ou para as pessoas do próprio mercado. Se a gente começa a adotar a postura de frequentar ambientes que estão para fora da nossa realidade diária, nós começamos a copiar. Na verdade, acho que o termo não seria copiar. Nós começamos a importar ideias, ferramentas, perspectivas de outros mercados, que dentro do nosso encaixa como ineditismo. Então, muitas vezes,
participar de outras perspectivas em outros mercados nos ajuda efetivamente a pautar novidades, porque muitas vezes é novo naquele mercado, muitas vezes até velho, tradicional em outro mercado, mas para você, para o seu mercado, aquilo é uma novidade, aquilo é visualizado como uma postura de vanguarda. Então, cara, perfeita a sua colocação. Cara, uma coisa que a gente fala muito aqui é o seguinte, macaco que tá dentro da floresta, macaco que tá dentro da árvore, ele não sabe o tamanho da floresta, cara. Então, às vezes, por exemplo, o cara... a gente tá falando aqui da linha da advocacia, o cara tá ali, tá num prédio, trabalhando comercial, tem um escritório dele. Cara, às vezes o cara nunca saiu do escritório dele pra ver o que tem no corredor, tá ligado? O cara sai no elevador, sobe a escada, entra na sala dele, nunca deu um rolê aqui no corredor pra saber qual que é a empresa que tem, o que os caras fazem, bater na porta. E não tô falando de oferecer serviço não, mano. É pra entender e conhecer o que o seu vizinho tá fazendo. Isso é absurdo. Concordo 100% contigo e vou além, Hernani. Essa postura de buscar crescimento e relacionamento é um estilo de vida. Networking é um estilo de vida. Estar aberto à exposição e ao relacionamento não interessa a circunstância. Se é num restaurante, se é atravessando a rua, se é no corredor do seu prédio. Vou te dar um exemplo desse momento aqui. Sabe como é que eu te conheci? Meu escritório é do lado do estúdio. Eu estava passando aqui, eu vi a porta aberta e entrei. E perguntei o que funcionava aqui. É um podcast? É, tal... Conheci a Lucinda, ela me explicou como é que funcionava a dinâmica, achei super legal. Eu tô precisando de um espaço para gravar e ela me conectou contigo. O que é isso? Networking é um estilo de vida. Não interessa, não é apenas no grupo que você pagou para participar. É um estilo de vida. Não tem hora, não tem local. Então isso é uma coisa, cara, que você falou que é absolutamente verdadeira. Cara, a gente tá brincando aqui na resenha e tal, trocando ideia, ainda falei pra tu do Never Eat Alone lá, Nunca Almoço Sozinho, o livro lá do Kip Ferrazzi, cara. É basicamente isso, cara. O cara tava jogando... Ele era cadman, catador de bolinha no campo de golfe, começou a andar com os caras que tinham outra mentalidade lá, que eram os empresários que jogavam golfe, no final o cara virou milionário, empresário. Aí, Hernani, funciona aqui pra gente, cara? Vai depender de você, mano. A mentalidade é sua, a intencionalidade é sua. Andrezão, pra tocar essa bola e também que tá na questão do relacionamento. Você que é um mentor, você que mentora as pessoas, qual é importante essa parada do cara ter um mentor para tocar um relacionamento, para ser melhor no network? Cara, vamos lá. A importância do relacionamento e dessa perspectiva, a importância do relacionamento dentro dessa perspectiva das mentorias. O que é legal dizer? Muitas vezes o que é difícil para mim é fácil para você e vice-versa. E muitas vezes a resposta que você precisa está com alguém que você ainda não conhece. Se você tem uma rede de relacionamento fraca. Agora, a pessoa que tem uma rede de relacionamento forte, ela não fica com um problema ela não fica sem resolver um problema por muito tempo. Por quê? A pessoa que tem uma rede de relacionamento forte, ela tem uma possibilidade chamada ligação. Fala, Hernani, tudo bem? Cara, tô passando por uma dificuldade aqui na minha empresa. Eu sei que você tem aí um time comercial grande. Cara, como é que você faz pra remunerar seu líder comercial? E aquilo que você estava pesquisando no YouTube, aquilo que você estava pesquisando na internet, aquilo que você estava tentando ver nos livros, você pegou com um cara que tem experiência de rua, que vale muito mais do que livro, do que curso, do que qualquer coisa. Ele vai falar, olha só, fulano, eu já tive aqui uns 3 líderes comerciais. Para um, eu paguei CLT, foi tanto. Para outro, eu fazia assim e a comissão era assim. Para o outro, foi 100% comissão assim. O que mais funcionou para mim foi isso aqui. Compartilho contigo essas 3 experiências. Acho que para o seu modelo de negócio, a linha a ser adotada seria essa. Essa seria a ideal. É minha recomendação, cara. Mas tem um outro fulano aqui que ele tem mais experiência que eu. Vou te conectar com ele aí, de repente pode ser uma troca legal. Hoje eu te ajudei. Amanhã pode ser você me ligando. Então, relacionamento para resolver problemas. Isso é fundamental, cara. E outra, né, cara? Igual a gente falou da mentoria, cara. Você ganhou uma mentoria, um mentor ali numa parada. E outra, cara, quando eu falo mentor, velho, às vezes os caras, não, mas eu tenho que pagar pra um cara. Não, mano, igual tu falou, se o cara tem uma rede de relacionamento, você vai ter vários mentores ali em vários assuntos diferentes, cara. Claro. Entendeu? Você vai ligar pro cara, tô com um problema comercial, você pode me ajudar? O cara te deu a mentoria, cara. O cara te deu a dica, te deu o caminho. Totalmente. Porque tem uma fala que a gente fala aqui também, Andrezão.
Sabedoria, a gente pede pro divino, pras coisas que a gente acredita que tá em outro plano. Totalmente. Agora, conhecimento, irmão, a gente compra, velho. Você paga por aquilo, você encurta tempo, você encurta espaço, pagando pelo conhecimento. E às vezes pagar pelo conhecimento não é botar grana, é tipo botar ideia e força no relacionamento, tá presente. Quando você tá presente num ciclo de relacionamento, você tá pagando por aquilo. E quando você pede uma indicação pro cara, pede uma ajuda, você pagou por aquilo. É conhecimento, é encurtar conhecimento. Concordo 100% contigo, cara. E essa questão é fundamental, porque eu, inclusive, gosto de participar de grupos que muitas vezes têm um valor considerável. Porque muitas vezes o valor mede o comprometimento das pessoas. Se o cara pagou 10 mil reais para sentar naquela mesa, cara, ele é uma pessoa que tem valores alinhados contigo e ele é um cara que, não me entenda mal desse contexto, mas ele é um cara que vale 10 mil reais. Se você pagou 1 milhão de reais para sentar naquela mesa, você vai estar sentado na mesa com pessoas de 1 milhão de reais. Então, muitas vezes, quanto mais caro é o valor envolvido, cara, melhor vai ser a mentoria que você vai receber através do relacionamento. Porque você vai estar sentado com pessoas de 10, de 20, de 30, de 40, de 50. Eu já tive a oportunidade de participar de projetos assim. E, cara, de fato, o valor é algo que é fundamental. Quando é gratuito, cara, não é que vai ser ruim. Mas, cara, vai ter gente que não vale nada. Que só tá indo ali porque é gratuito. E quer as coisas de graça, quer as coisas fáceis. Então, efetivamente, cara, isso é fundamental. Buscar ambientes de relacionamento que têm valor agregado considerável. Cara, isso é fundamental. Cara, tem um cara aí, ó. O cara, ele já foi o presidente do grupo de moda maior do mundo, um brasileiro, chama Carlos Ferreirinha, que escreveu um livro que chama O Paladar Não Retrocede. Que é a mesma coisa que você falou, cara. Quando você começa a frequentar um grupo que, pô, tem um nível e você sobe, você nunca vai conseguir voltar. Não. E aí eu não tô falando que você vai ter que dispensar suas amizades lá que você tem relacionamento lá de trás e tal, mas, cara, o nível começa a mudar. O jogo já vai para outro patamar. Eu acho que é bem isso, né, cara? Você acabou de falar, cara, eu vim do interior, comecei a galgar, pô, tô na capital, tem um grupo gigante. E você entende isso que eu falo. E que eu acho que não dá pra voltar. Não tem como voltar, regredir. Porque a rede de relacionamento, ela só cresce. E às vezes, pô, você vai pegando uma ponta aqui, vai pra um lado, vai pra outro, mas ela só cresce, cara. Cara, e tem uma coisa. Muitas vezes é necessário deixar pra trás as âncoras. E é necessário frequentar novos lugares pra potencializar nossa visão e a nossa ambição. Porque muitas vezes aquelas pessoas que caminhavam com a gente lá atrás não são pessoas más. Elas têm bom coração, mas muitas vezes elas não estão alinhadas com o nosso objetivo e elas não instigam a nossa pretensão de crescimento ou a nossa visão de possibilidade de crescimento. Então, cara, é uma coisa que você tem absoluta razão. Muitas vezes, inclusive, eu busco esses lugares só para me colocar no meu lugar, que é o lugar de crescimento. Porque muitas vezes você está numa roda que você é o mais legal, que seu carro é o melhor, que sua empresa é a mais robusta. E quando você paga para sentar numa roda que está um degrau acima, você fala, cara, eu tava achando ali que com 10 colaboradores, faturando alguns milhões, tava tudo maravilhoso. Pô, tem cara aqui que fatura 1 bilhão por ano e o cara tá com sede de crescimento. O cara tá ralando, o cara tá trabalhando, contratando, lutando, tá aqui pesquisando, estudando. E eu tava ali acomodado. Então, efetivamente, isso também é uma coisa importante. Pagar para sentar em rodas que vão instigar a nossa visão e subir a nossa régua. Isso é fundamental, cara. Cara, isso é importante. Assim, é aquele negócio, né? Tem aquela questão da PNL que os caras falam, pô, que tu tem que visualizar e não sei o quê. Cara, tem que pagar mesmo, tem que pagar e ir lá, cara. Às vezes, aquele negócio, pô, não tá no nível ainda de ficar ali, pô, duradouro, mas, cara, vai lá, paga, senta, enxerga, vê o que tu quer e, pô, dali você vai entender, pô. E é aquele negócio. 70%, velho, que eu vejo, na verdade, de tudo na vida é estar presente, mano. 100%. Se tu tá presente ali, velho, alguém vai te notar de alguma forma. 100%. Entendeu? Agora, o que você vai fazer com isso? A intenção que você botou, a energia que você botou naquilo é o que vai definir o jogo, né? O game, cara. 100%. Cara, nós temos, por natureza,
muitas vezes o ímpeto de querer dizer que nós somos fortes, que a nossa personalidade vai imperar. Mas eu te digo, cara, o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Se você tá num ambiente de pessoas que te puxam para baixo, que não têm ambição, logo você estará achando determinadas posturas normais. Agora, se você tá num ambiente que te instiga, se você tá num ambiente que te leva para cima, aqueles comportamentos para você passam a ser também naturais. Aqueles comportamentos de ir para cima, de fazer a coisa acontecer. Então, cara, você tem absoluta razão. Se eu, André, pudesse dar uma recomendação, uma única recomendação pra pessoa, pra qualquer pessoa que seja, André, tô querendo mudar, cara. Tô querendo mudar a minha vida. Eu só diria uma coisa pra ela. Procure um ambiente orientado pro crescimento. Só isso. Todo o resto, esse ambiente vai dar pra ela. Todo o resto, o ambiente vai dar pra ela. Isso é até uma coisa que é legal, cara. Nós estamos vivendo a cultura do home office. A galera gosta de trabalhar dentro de casa e isolado. E há pouco, né, a família da minha esposa, o meu sogro foi jogador de futebol profissional, meu cunhado é jogador de futebol profissional, e o outro acabou não seguindo por esse caminho. Ele estava me pedindo uma recomendação. Falou, André, eu tô pensando em fazer uma faculdade, cara, tava pensando em fazer uma faculdade online. Eu falei, meu irmão, deixa eu te dizer um negócio. Faz qualquer curso, mas vai presencial. E vai pra melhor faculdade que você puder. Só pra uma coisa. Pra você conhecer gente. Você conhecer gente. Isso eu apliquei pra minha vida, cara. Vou te comentar um negócio sobre relacionamento. Eu tive mais ou menos uns 500 colegas na faculdade. 500. Como que eu fiz isso? Eu entendi que livro, cara, conhecimento técnico eu podia aprender em casa. Eu leio o livro, assisto uma aula no YouTube. Eu tava ali pra conhecer gente. Então, comecei estudando lá direito noturno. Olha que negócio interessante. Legal, comecei, fiquei ali 1 ano. Meu pai, tive que parar a faculdade por questões financeiras. Daí, minha turma seguiu, eu fiquei. Na hora de voltar, eu já voltei pro matutino. Ali, eu já tive noturno, matutino. Legal. Noturno, matutino. E daí, em uma outra circunstância, de novo, mudei para o noturno matutino. Então, em um cenário, nessa primeira faculdade que eu estudei, eu já tive 4 salas. Enquanto a grande maioria dos meus colegas fica naquele apego, minha turma, quero formar com a minha turma. Eu já tinha tido 200 colegas. Se você faz um bom trabalho e se torna uma referência para os seus colegas, são 200 pessoas que podem te indicar. São 200 pessoas ali, efetivamente, que vão lembrar do seu nome e podem ser fontes de oportunidades para você. Depois eu mudei de faculdade. Nessa de mudar de faculdade, tem um problema na grade, né? Porque as grades não batem, você tem que ser de pagar matéria em várias salas. Muita gente vê isso negativamente. Mas se você pagar matéria em 10 salas, você tem 500 colegas. São 500 oportunidades de se mostrar, de se expor, de gerar valor, de fazer conexões e ampliar possibilidades matematicamente. Então, cara, isso também é uma coisa absolutamente importante. Cara, presencial. Estar presente, exatamente o que você falou. Estar presente e trazer um destaque negativo. Porque se você está presente aqui, nesse ambiente, e gera uma impressão negativa, isso acaba sendo potencializado para o outro lado, né? São 500 pessoas te vendo negativamente. Pô, que cara desleixado, que cara indisciplinado, que cara chato, inconveniente. Daí o tiro sai pela culatra. Mas, cara, isso que você comentou é absolutamente fundamental. Presença. E muitas vezes, Hernani, presença física. Então você, o cara que é colaborador, o cara que é empresário, cara, fomente o presencial. Isso é fundamental. Cara, tem um rolê que a gente fala que é o seguinte, irmão. Nenhuma reunião estratégica acontece online, papai. Você nunca vai ser chamado para uma reunião estratégica online. Se você é colaborador, você tá numa empresa e tá rolando uma reunião estratégica ali, cara, você nunca vai ser convidado para ela se tu tá online, porque todo mundo tá ali, a reunião estratégica começou naquele momento, o cara não vai mandar um link para você entrar nela não.
Então, se você tá com essa mentalidade de colaborador e quer só, não, vou trabalhar online, que, pô, pra mim é legal, pô. Mas, cara, se você tá presente, as oportunidades são muito melhores. Tá aí um case que teve aí no mundo empresarial aí há pouco tempo, que é o case da CIMED, daquele negocinho Carmed lá, protetor labial. Se o cara da Fini tivesse trabalhando online, você acha que ele tinha vendido pro João Adib, irmão? Se ele não tivesse ido lá, botado a cara dele na reunião lá, presencial lá, ia abrir a caixa da balinha na frente do cara, e o cara sentiu o cheiro e falar, é isso que eu quero, que foi o que aconteceu. Aí depois veio outro rolê do Eric Shibata, outra parada, mas foi isso, cara. O cara foi lá e abriu a caixa de balinha na frente do cara. Você acha que ele abriu essa caixa de balinha lá na reunião online e ia dar o cheirinho lá, mano? O cara ia resolver parar? Não, mano. O cara tava presencial, velho. Estratégica presencial. Vou te falar uma parada aqui, André. Você já viu você tomar um cafezinho lá no cafezinho da tua casa e eu tomar na minha casa aqui e a gente trocar uma ideia no cafezinho e ter uma solução? Não vai ter, irmão. Entendeu? Quando tu sai, tu tá ali na empresa, pô. Tu vai tomar um café, encontra com outro colaborador, um colega, um diretor, um executivo ali. Meu irmão, ali que sai a ideia. Ali que, pô, a solução que você tava esperando tá ali. Uma promoção de trabalho para você que é um colaborador, para você que é um diretor, um executivo e tal, trocar aquela ideia. Então, meu irmão, não tem essa de online. Presencial que rola, irmão. Beleza, a gente viveu esse momento aí pra trás porque tinha que viver, mas agora, meu irmão, tem que estar presente. Tanto que as grandes corporações, cara, tudo estão aí. Voltou tudo, mano. Não tem negócio de online, mano. É presencial, é faca na caveira. Cara, eu, André, tem essa experiência híbrida hoje em dia, porque a pandemia acabou nos desafiando até esse movimento online, mas as minhas novas contratações, todas presenciais. E é uma coisa que é importante e legal observar. A curva de aprendizado da pessoa que está presencial contigo na empresa é completamente diferente. Por quê? Cara, a pessoa tá com uma dúvida, ela bate na sua porta, tira a dúvida. Ela tá com dúvida, ela te escuta falando alguma coisa pra alguém e absorve. Mais uma vez, o ambiente potencializa o aprendizado. O cara que tá online, ele fica vítima do momento do feedback. Quando acontece, você quer falar uma coisinha pequena pra ele, você tem que marcar uma reunião, mandar o link do Meet, ou mandar um áudio, ou mandar uma mensagem, e é diferente. Então, cara, é uma coisa que é fundamental, presencial, para potencializar a curva de aprendizado e os resultados dos colaboradores. Eu sempre digo aqui para a turma que trabalha conosco e trabalha em regime PJ, cara, não é obrigado você vir aqui presencialmente. Não é obrigado você vir aqui presencialmente. Mas quem não vem presencialmente, normalmente tem resultados piores. A gente cria essa oportunidade e possibilidade para ti. E quem tem resultado ruim não caminha com a gente. Pô, é isso, cara. Então, não é pô, tenho que ir todo dia. Claro que também o negócio não é zona, né? Vou no dia que eu quero, etc e tal. Não é assim que funciona. A gente senta, faz um combinado de como a banda vai tocar ali. Então, cara, é nessa linha aí. Concordo 100% contigo. O presencial é indispensável e, sem dúvidas, é uma ferramenta de crescimento das empresas hoje em dia. Essas empresas que, é digital, tal, o cara trabalha ali, todo desleixado em casa, não tem uma rotina. Então, isso é uma coisa importante. E tem mais uma questão, Hernani. Mesmo a pessoa que tá de casa, cara, não é porque você está em casa que você não está trabalhando. Existe uma metodologia de produtividade para as pessoas que estão em home office. É trabalho de casa, não é farra. Não, vou ver um negócio no computador ali rapidão. Não, cara, tem que ter uma estrutura, uma rotina e uma formatação. Então, cara, concordo contigo, o digital é uma realidade, o presencial é fundamental, mas mesmo aquelas empresas que fazem esse híbrido, é preciso uma metodologia. As pessoas devem encarar isso como trabalho. E hoje em dia tem muita gente aí que quer trabalhar de casa justamente para não trabalhar, né? Cara, esse tipo de gente eu quero a distância de mim. É isso aí. Pessoal, e para você que tá em casa, tá no home office, minha empresa não tem escritório físico em Brasília, ou não tenho como fazer isso, cara. A gente tem aqui a oportunidade para você. Tá passando aqui na tela, Osteria Vicenza, fica aqui no Brasil 21, é um restaurante aqui, onde você pode vir
pegar a dica aqui do André de trabalhar num lugar diferente, tomar um café bacana, fazer uma refeição legal, trazer sua equipe para trabalhar aqui e vai estar no presencial, irmão. Aqui não tem online não, papai. Você vem na Osteria Vicenza aqui no presencial. Bloco A do Brasil 21. E ainda tem uma sala privada lá que cabe até 16 pessoas. Então você pode trazer sua equipe inteira para fazer um presencial aqui com a gente. Tamo junto, Osteria Vicenza. Muito é legal. isso aí. Andrezão, e a parada é o seguinte, cara. Você que é um cara que toca essa parada, gosta do network, gosta de fomentar as relações e tal. Como é que é, na sua concepção, o cara, para ser um bom cara de relacionamento, ele tem que ter uma pegada de liderança? Cara, eu acho que essas duas coisas não estão efetivamente ligadas, não. Eu acho que existe gente que lidera bem e não tem essa perspectiva do relacionamento, porque para liderar existe uma série de ferramentas objetivas, skills e tal. E eu tenho líderes aqui que são bons líderes e não são caras que se expõem nessa perspectiva de ser extrovertido, de buscar o relacionamento, de ir adiante dentro dessa perspectiva de expandir a rede de contato. Então, acho que são coisas absolutamente diferentes. Para liderar, a gente tem uma série de ferramentas ali que são importantes para conduzir o time na direção de um objetivo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão propriamente do relacionamento, que é buscar a expansão da nossa rede de contatos para potencializar oportunidades. Acredito que são coisas diferentes, mas são habilidades que são fundamentais para qualquer empreendedor e para qualquer autônomo. Para qualquer pessoa que tem um CNPJ aberto, essas duas skills são fundamentais. Para o grande e para o pequeno. Por que para o grande e para o pequeno? Cara, quando você está liderando uma pessoa, você não tem recurso, você não tem condição de pagar muito para aquela primeira pessoa, ela precisa sonhar o sonho contigo, da sua empresa. E isso é liderança. Você mostrar para ela que há um futuro, que há um objetivo, que há perspectiva de crescimento, que vocês podem vencer juntos. Cara, é uma pessoa, mas, cara, ali é importante ter liderança. E numa perspectiva mais ampliada também, quando você já tem 20, 30, 40, 50 colaboradores. São várias pessoas com histórias diferentes, perspectivas diferentes, sonhos diferentes. E é necessário uma estruturação para a gente conseguir tocar a companhia da melhor maneira possível. E ali também é necessário liderança. Mas, cara, isso é uma coisa que é interessante. Nós não conseguimos liderar grandes grupos. Então, aqui, pelo menos nos nossos projetos, normalmente um líder, ele tem no máximo 5, 6 pessoas diretas dele. Porque liderar pequenos grupos acaba sendo algo mais adequado, mais fácil de conduzir, para entregar os feedbacks e para extrair o melhor de cada um. O líder é o cara que consegue extrair o potencial de cada um dos seus liderados na mais alta performance, levando todo mundo para o mesmo objetivo, que vai agregar para a empresa e vai agregar também para os colaboradores. Porque é uma via de mão dupla, né, Hernani? Aqui, cara, no processo de entrevista, eu sempre falo o seguinte, pessoal, nós estamos aqui agora sentados e eu vou te explicar como é que funciona a nossa empresa. A nossa empresa funciona no regime da dupla bênção. Eu sou cristão. Eu te abençoo, você nos abençoa. É assim que funciona. Se em algum momento a nossa empresa não estiver te abençoando, vai ser feliz em outro lugar. Se em algum momento você não estiver nos abençoando, eu vou te falar com transparência. E aí você vai abençoar outra pessoa em outro lugar. Tamo combinado assim? Tamo combinado. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pô, bacana. Dentro da sua fala você já me respondeu essa questão, mas eu queria que você separasse. Por que o chefe não é líder e por que o líder não é chefe? Na sua opinião, na sua entendimento. Cara, vamos lá. O chefe, muitas vezes, na verdade, o chefe é o cara que... O chefe é o cara que formalmente tem o poder para direcionar os comportamentos e tomar as decisões. Então, pô, você fundou a empresa, você contratou todo mundo ali, você é o chefe. Querendo você ou não, formalmente você é o chefe. Você foi contratado para aquela posição, tem um monte de gente embaixo de você que vão seguir suas orientações. Você é o chefe formalmente falando. Então, chefe é uma característica formal. A liderança é material. A liderança é eleita. A liderança é
comportamento, é um modo de agir, é um jeito de conduzir. Por isso que muitas vezes a gente olha para uma situação e visualiza que há um chefe formalmente, mas as pessoas seguem outra. Escutam mais outra, seguem as orientações de outra, estão mais abertas ao aprendizado e inclinadas a aderir à sugestão de outra. Porque a liderança, ela tá no plano material do que é propriamente, do que acontece na prática. E o chefe está dando uma perspectiva formal do que deveria ser. Todo chefe deveria ser o líder. Quer dizer, o cara que foi empossado para tomar aquelas decisões deveria ser o cara que as pessoas efetivamente escutam, desejam seguir, se inspiram e lutam por ele. Mas muitas vezes não é o que acontece. Então, cara, é como eu vejo essa perspectiva aí. É a máxima que o povo fala lá, né, velho? Como é que é? Conselho é bom, exemplo arrasta. Eu acho que o líder é aquele cara que dá o exemplo e a galera chega a ele. Porque eu tenho certeza, você na sua jornada aí de aglutinar os advogados, essa galera, você já chegou em algum escritório que tinha uma secretária ou um cara que não era advogado que ele tinha mais influência sobre o pessoal do que o próprio dono, do que o próprio chefe advogado, do que o cara que tem o poder da caneta ali que a gente fala, né? Totalmente. Eu acho que tá bem nessa linha. Exatamente isso, cara. O chefe é o cara que tem o poder da caneta. O líder é o cara que tem a influência, que foi conquistada e foi eleita. Exatamente essa linha. Você resumiu muito bem Andrezão, então falando aqui dessa linha de network, de relacionamento, de liderança. Agora conta pra mim, velho. Conta pra galera aí, não esconde o jogo não. Qual que foi a maior cagada que você já fez nesse rolê, velho? Cara, a maior cagada que eu já fiz dentro desse contexto todo, cara... Maior cagada que eu já fiz. Cara, eu tenho uma filosofia, uma postura que é estoica, não é minha, que é ou eu ganho ou aprendo, eu ganho ou aprendo, ou eu ganho ou aprendo. Então, sinceramente, em razão da construção dessa mentalidade, eu não consigo, eu construí uma mentalidade que não permite ver as cagadas como cagadas, sabe? Sempre olho, cara, aprendi isso aqui, aprendi isso ali, tá, não era o que eu esperava, mas eu tiro como aprendizado. Então, uma recomendação que eu daria para todos, né? Qual que é a perspectiva? Ou eu ganhei, quer dizer, ou eu acertei ou aprendi. Ou acertei ou aprendi. Dentro dessa perspectiva, você nunca perde, você nunca erra. Ou você acerta ou você aprende, ou você acerta ou você aprende. E quando você instala esse drive, como você vê muitas vezes aquele ponto que em tese seria negativo como positivo, isso até fica mais difícil de ser puxado na memória aqui. Mas uma coisa que pontualmente me chamou a atenção, e mais uma vez, como eu disse, vejo como um aprendizado, cara, eu coloquei formalmente uma pessoa no meu contrato social como sócia sem pensar muito. Essa foi um grande erro que eu cometi. E em outras sociedades que eu fiz, eu fiz uma sociedade sem alinhar expectativas antes. Então, foi 2 erros aí que eu já cometi, porque isso acaba posteriormente dando muito trabalho, se desgastando. Você se desgasta com muita intensidade. As pessoas hoje em dia fazem sociedade de maneira aleatória. Pô, o Hernando é meu brother, eu gosto dele e tal, é um cara que eu conheço, pô, não, acho que vai ser um bom sócio. Mas não é bem por aí. Eu acho que se fosse colocar assim numa perspectiva pessoal, erro que eu cometi, colocar uma pessoa dentro do contrato social sem muita reflexão. E segunda, construir sociedade sem alinhar expectativas. São 2 coisas, cara, que eu não recomendo fazer e sem dúvidas foram erros que eu cometi. Pô, show de bola, cara. Essa questão da sociedade é um negócio complexo. E eu vou falar pra você que tá ouvindo a gente aqui, que tá escutando a gente aí no radinho, cara, você que tá montando a sociedade, cuidado aí com os alinhamentos, expectativas, mas tem uma parada que ajuda bastante, e depois o doutor até pode dar uma explanada aqui, chama acordo de sócio. A gente já falou isso aqui várias vezes. Contrato social que diz que a sua empresa está aberta para a sociedade não é um acordo de sócio. Então, fica ligado nisso, pesquisa, tal, procura alguém que pode te ajudar, que isso pode salvar o teu rolê. E, Hernani, tem um negócio que é fundamental, cara. Ninguém é obrigado a saber tudo. Você, empresário, você, empresária, não é obrigado a saber de tudo. E é por isso que nós precisamos buscar especialistas.
Cara, eu não entendo nada sobre acordo de sócio, Hernani. Maravilha. Quem que é o melhor que faz isso? Quem é um cara bom? Quem é que domina? Chama essa pessoa e se consulta com ela. Não precisa dominar tudo, não precisa ser um Superman, uma super-heroína. Busca um especialista e essa pessoa te orienta. Por isso, Hernani, que a habilidade mais fundamental para qualquer empresa funcionar, na minha visão, é vendas, que te permite chamar um especialista para atender aquilo que você não domina. Então vamos lá, não entendo nada de acordo de sócios, mas minha empresa vende. Vendo, ganho dinheiro, contrato um bom advogado para fazer um acordo de sócio para mim. Cara, não entendo nada de contabilidade. Vendas. Eu vou lá, vendo, tenho um bom lucro, contrato um bom contador para conduzir esse tipo de coisa para mim. Cara, não entendo nada de... Não interessa a perspectiva que você não entende. Vendas. Vende, tem um bom lucro, traz a melhor pessoa para aquele momento, para aquele cenário, para fazer aquilo para você. Então, cara, isso é uma coisa fundamental, concordo 100% contigo. Pô, tu falou uma parada importante, cara, não precisa saber de tudo. Uma coisa que eu vejo que você tem que saber, empresário aí, é saber fazer a melhor entrega depois que você fez a venda. Porque fundamental. O seu produto, o seu serviço, sendo a entrega da melhor forma, você vai ter os recursos para pagar os especialistas de outras áreas. Então, fica ligado na entrega. Fundamental. Cara, sobre entrega, né? Isso é básico. Cliente feliz volta acompanhado. Isso serve para advocacia e serve para qualquer segmento. Claro que existem muitas outras maneiras de tracionar vendas hoje em dia. Mas o boca a boca, ele existe há 2000 anos atrás, antes de Cristo, e ele existirá para sempre. Isso é fundamental. E tem mais uma coisa que é muito legal. O seu cliente, muitas vezes, ele é o cliente bem atendido será o vendedor mais barato que você tem. Você não vai pagar nada para ele, não vai pagar comissão, você não vai pagar salário, e muitas vezes ele está ali falando de você, falando do seu produto, falando de você, falando do seu produto, simplesmente porque você fez o que você entregou, o que você prometeu que ia entregar. E claro, o ideal é sempre entregar mais do que você prometeu que iria entregar. Ali você ganha um vendedor a custo zero. Então, cara, é fundamental vender e comemorar quando seu cliente está satisfeito. Não comemorar sua venda. As pessoas hoje em dia batem o sino só na venda. Bate o sino quando chegar um depoimento lá de um cliente satisfeito. Quando chegar uma indicação, um cliente falou, cara, você mudou minha vida, tá sensacional, além do que eu esperava. Então, cara, isso também é fundamental. Caraca, eu ia pedir outra dica, mas o André já deixou a dica pra você aí, ó, velho. Comemorar a venda é boa, mas, cara, comemorar a satisfação do cliente é melhor ainda, porque ele vai trazer outro cliente. Então, fica a dica aí do André. Comemore a satisfação do seu cliente. Se o cliente tá satisfeito, cara, você tá fazendo um bom trabalho. Andrezão, a gente falou da cagada, tu fez a maior cagada aí, foi o rolê da sociedade e tal. Qual que foi o dia mais feliz da sua vida? Não sei se você tem filho, alguma coisa assim, nessa linha, essa aí não vale, tá ligado? Porque aí... Mas eu falo assim, qual dia foi mais feliz pra você dentro do empreendedorismo? Cara, fala, esse dia foi foda, velho. Cara, não tem. Não tem o dia mais feliz da minha vida empreendendo, porque não existe bala de prata no empreendedorismo. O empreendedorismo é diário. É uma montanha russa. Você acorda feliz, no meio da tarde você tá puto, no final do dia você tá feliz de novo. E como é que funciona no mundo empreendedor, cara? No mundo empreendedor não existe bala de prata, é dia a dia. A semana é a construção dos dias. O mês é a construção das semanas. O seu ano é a construção dos meses. Não existe bala de prata. O que existe é um trabalho diário. É você fazer no dia bom e no dia ruim a mesma coisa. Pô, hoje eu tô animado, fiz o que tem que ser feito. Hoje eu tô desanimado, fiz o que tem que ser feito. Então, cara, te digo, na minha visão e pra mim pessoalmente, não existe o dia mais marcante. Não existe. O que existe é a luta diária. Então, cara, infelizmente sobre isso, de verdade, não tem esse dia. Não tem esse dia. Show de bola, cara. Quem sabe ele virar, né, mano? Não, é isso aí. Andrezão, cara, tem um cara aqui que bate na gente pra caramba, velho. E ele chama relógio, irmão. O bate-papo aqui tá bom pra caramba, cara. Só que já estamos caminhando pro final. Legal. Vou fazer algumas perguntas pra você. Agora só pensa e responde. Não precisa justificar nem nada. Bate bola, vamos lá. Bate bola. A primeira é, irmão, você tá ligado que essa parada que a gente faz, você já faz até antes da gente aí, tá no digital. Isso aqui não vai acabar, né, irmão?
A gente pode partir para um outro plano que daqui 30, 40, 50 anos alguém vai dar um play aí, um view desse da vida e vai ver a gente aí. Qual que seria a frase do André que ficaria na camiseta e no outdoor digital da internet? Coragem. Boa. Haja. Isso aí, irmão. A frase do cara é coragem e haja. Haja e seja corajoso. Andrezão, a parada é o seguinte. A gente... é ser humano, cara. E ser humano, às vezes, ele vai na disciplina, vai na raça e vai e não tem como. Quando tu tá saindo de casa, naquele dia que tá devagar, mas, tu tem que ir fazer, representar. O que você bota pra escutar no som do carro? Que tipo de música que você bota ou você bota outra coisa? Cara, vou te confessar que eu não escuto muitas músicas, cara. Normalmente, eu tô sempre escutando podcast. Então, recomendo escutar podcast. Eu sempre vou escutando podcast de casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Mas, cara, pensando numa música aí que eu gosto... Cara, tem uma música que foi a música que eu entrei no meu casamento, que é uma música chamada Experience, do Ludovico, que é um pianista italiano. Enfim, é uma música que é boa pra mim, mas até confesso que não é uma música que eu escuto quando eu tô querendo um up, não. Eu escuto normalmente podcast porque é uma forma da gente crescer, extrair insights e muitas vezes até ganhar ânimo através da história de outras pessoas. Então, normalmente eu estaria escutando uma conversa como essa que a gente tá tendo aqui. Pô, show de bola. Então tá recomendado aí, bota lá no carro, fala fraterno lá e vai escutando. Mas, cara, a música que você botou aí, essa música vai entrar na nossa playlist. Você que tá escutando a gente, tá vendo a gente aí agora, essa música que o André falou, que é uma música clássica, que lá tem de tudo na playlist, André. Eu recomendo depois você dar uma escutadinha lá, só pra você entender. A gente tem a playlist lá no Spotify, entendeu? E eu vou deixar pra você. Deixa um comentário lá no Spotify que você pode fazer uma pergunta lá na playlist. Ou na playlist do podcast, ou na playlist de música. E na próxima pergunta que eu vou fazer pra você é o seguinte... Qual que é o livro que você recomenda para as pessoas lerem? Ou é um livro que você gosta de ler e às vezes você dá de presente? Qual que é um livro que você vai deixar a dica aí, pessoal? Cara, você já deu uma no meio do podcast aí, mas mais um. Cara, um livro que me marcou que foi um presente. Mensagem de um amigo, Tony Robbins. Aí, mano, aí é o maior treinador do mundo, papai. É diferenciado. Mensagem de um amigo aí, Tony Robbins, cara. E outra, né? Vamos deixar, se tiver o áudio, vai estar lá o livro. Se você não viu o documentário do rapazinho, ele tá nas plataformas. Cara, a gente falou de entregar mais do que o combinado. Tem um outro livro também do Tony Robbins que, pra mim, fez um impacto gigantesco, que é Desperte Seu Gigante Interior. Esse também é um livraço. Talvez o livro que mais tenha me impactado aí nessa perspectiva de empreender, enfim, todas essas perspectivas. Então fica uma segunda recomendação aí. Pô, show de bola. Ó. 2 livros vai entrar na playlist lá. E a playlist tá lá de audiolivros. Todos os audiolivros que a gente vai encontrando pelo caminho, que é recomendado aqui, tá lá. Então, também é uma boa pra você escutar no carro. Não quer escutar a música, não quer escutar um podcast? Tem os livros lá, cara. Então, pode rever aquela biblioteca de livro que tá lá. E é isso aí. Cara, agora é o seguinte. A gente já falou da música, já falou da tua frase, já falou do livro. A pergunta que eu te faço aqui agora, cara, qual que é a diferença que um grupo ou um grupo de relacionamento, um grupo de network fez na tua vida, irmão? Cara, potencializar minha ambição e resolver meus problemas de maneira mais rápida e com experiências da vida real. Sem lenga-lenga e com objetividade. Normalmente, esses grupos de empresários, esses grupos de relacionamento, cara, trouxeram pra mim essas duas perspectivas. Assertividade na resolução de problemas com experiências práticas, e a segunda perspectiva é ganhar potência na ambição. Isso é uma coisa fundamental para seguir caminhando. Show de bola. E você que tá escutando a gente, quer entender um pouquinho mais do que o André tá falando, Fraternidade MBR tá no Instagram, nas redes sociais aí, segue a gente, chama no direct lá que a gente vai falar com você. Se eu não responder, o José, que tá ausente, vai te responder, porque ele tá em algum lugar desse planeta e ele vai responder você. Agora é o seguinte, Andrezão. Agora o momento é o seguinte, a gente costuma brincar aqui, mas é porque pai e mãe a gente chora, tá ligado? A galera deixa a gente emocionado aqui. Mas uma pessoa que é referência pra você, uma pessoa que vai receber essa homenagem agora, falar, cara, esse cara aqui é uma referência, ele me ajudou, ou é uma referência. E às vezes pode ser uma pessoa da internet, pode ser uma pessoa que a gente não conheça, que é uma pessoa do seu convívio, do seu ciclo, fala aí. Cara, sendo muito verdadeiro, eu já escutei essa pergunta sendo feita para outras pessoas.
e muitas vezes fico pensando pra mim, poxa, quem é a minha maior referência? Cara, sinceramente, no plano material e no plano que a gente vive, eu não tenho uma referência. Seria injusto eu dizer pra você que a minha maior referência é uma pessoa ou outra pessoa. Cara, meu pai é minha referência em algumas coisas, tem algumas outras pessoas que são minha referência em mentalidade, uma outra pessoa é referência em vendas, uma outra pessoa é referência em networking. Eu não consigo ver em uma única pessoa tudo aquilo que eu visualizo como o ideal. Entende? Então, cara, eu tenho muitas referências em várias perspectivas. Então, não consigo te dizer assim, pô, essa é a única pessoa. Mas tem um cara que eu gosto muito, que, assim, mas para não deixar de dar uma resposta, cara, acho que a primeira referência maior de todas é Jesus Cristo. Show de bola. Que foge de qualquer parâmetro. E sem nenhuma pretensão de fazer qualquer tipo de comparação. Sem nenhuma pretensão de comparar Jesus com qualquer outra pessoa, porque ele não é comparável. Cara, um cara que eu observo, sigo, admiro, Ayrton Senna, cara. Bacana. Ayrton Senna, pra mim, é um brasileiro completamente fora do padrão, assim. Eu admiro muito, na minha visão, 80% dos nossos resultados estão ligados à mentalidade. E é um cara que é um parâmetro e uma referência em termos de mentalidade. Então, cara, Ayrton Senna é um cara que eu busco, leio, assisto, admiro, apesar de não ter acompanhado em vida. Ayrton Senna, cara. Cara, aí o Senna já tá numa referência, mas eu queria que você falasse o seguinte, e essa é rápida. Se você pudesse trazer alguém pra fazer uma pergunta pra ele, quem seria? Se eu pudesse trazer alguém... Pode ser do passado, ou alguém que tá aí jogando o jogo aí, pô, eu quero fazer uma pergunta pra essa pessoa. Pra fazer uma pergunta pro Senna. Pode, não, o Senna você já botou ele aqui como um cara que você estuda ele e tal, mas pode ser o Senna. Qual pergunta você faria pro Senna, então? Você tem direito a fazer uma pergunta só, irmão. Cara, se eu pudesse fazer uma única pergunta pro Senna, qual seria? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Cara, eu perguntaria, cara, como você construiu e alimenta a sua mentalidade? É isso. Pô, show de bola, mano. É isso aí. Andrezão, cara, isso aqui foi um pouquinho do Fala Fraterno com você, irmão. Eu queria só agradecer e fica a reflexão aí pra galera alimentar aí a sua imaginação. Qual seria a pergunta que eles fariam para as pessoas que são referência deles? Irmão, eu queria te agradecer aqui por estar com a gente batendo esse papo. Foi fera demais, cara. E agora é o seguinte, como é que o pessoal te acha? Como é que o pessoal fica sabendo do teu trabalho, da fraternidade lá que você congrega lá dos advogados, da galera que você aglutina? Como é que você faz, cara? Legal, cara. Para quem é advogado criminalista e quer nos acompanhar, Instagram, @MindJustCriminal, @MindJustCriminal. Tá ali, enfim, a gente faz várias publicações todo dia ali e busca dar todos os instrumentos que um advogado, uma advogada precisam para ter mais assertividade na atuação prática do dia a dia. André, se você quiser me seguir, me acompanhar, mandar um direct ali, falar o que gostou do papo, o que não gostou, enfim. André Colares Mind. Eu vou confessar que apesar do Mind Just Criminal ter uma presença muito forte nas redes sociais, eu, André, numa perspectiva pessoal, cara, não alimento tanto as minhas redes sociais, você acredita? Então, tô sempre ali e tal, mas não tem aquele fluxo de postar conteúdo, é uma coisa realmente mais voltada para minha vida pessoal. No passado, já produzi muito conteúdo com intensidade, mas agora por questões pessoais, eu acabo não postando tanto, mas vai ser um prazer ele receber qualquer colega para trocar uma ideia, enfim, trocar figurinhas, qualquer coisa nessa perspectiva. Tá vendo, pessoal? Você que não é advogado também quer tomar um café com o André, bater um papo, tirar alguma dúvida, manda chama lá. ele aí no direct aí, manda no direct, ele tá pronto pra te receber. E se não for advogado também, cara, é aquilo, né? Exposto, quem se expõe se conecta. Então, cara, não tem problema. Se você é advogado, se é dono de uma padaria, não interessa. Manda mensagem ali que vai ser um prazer trocar uma ideia, só mais servir. É isso aí. Então, meu querido, você que tá escutando a gente, vendo a gente aí, se liga na parada. Curte, deixa o like, compartilha, mostra isso aqui para quem merece ver, para quem você acha que tá merecendo escutar a gente. E é o seguinte, playlist tá lá,
bota no radinho, vai escutando, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, bota pros amigos e tamo junto, é só o começo. Estúdio L2B, mais uma vez, muito obrigado. Lucinda, Will, tamo junto, é só o começo. O boneco que tá lá atrás, eu acho que o Giuseppe chegou ali. Tamo junto, viu, boneco? É nóis. Mais um Fala Fraterno entregue. Valeu!